busca do renovo espiritual, baseado na carta de Efésios. Amém, meu querido? Vou ler na ARA à noite. De manhã eu li na NVI. Na ARA, tá? Amém, meus amados? Quanto ao mais, sede fortalecidos na força, no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra, essa palavra poderosa, essa palavra, meu Deus, sem igual. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor, meu Deus, nos guia na tua verdade, nos guia, meu Deus, na tua justiça. E neste tema aqui, meu Deus, precisamos, meu Deus, do poder do Senhor, meu Deus, para entender cada item aqui, meu Deus, que Paulo coloca para a igreja, para que possamos estar fortalecidos contra o dia mau, Pai, contra as potestades e dominadores, no nome de Jesus. Amém, meus amados? Amém. Vai para a NVI agora, por favor. Meus amados, como eu disse anteriormente, estamos chegando ao final de uma série de mensagens, mais uma, né? E entendemos que a palavra de Deus é suficiente para as nossas vidas. Amém, meus amados? Nós caminhamos somente pela palavra de Deus. Amém? Nenhum outro livro tem autoridade, nenhum outro livro, né, deve ocupar os nossos corações como a palavra de Deus. Toda e qualquer literatura que nós usamos no nosso devocional e tal, deve estar submetida à palavra de Deus. Amém, meus amados? A palavra de Deus é suficiente para vencermos o maligno. Glória a Deus, igreja. A palavra de Deus é suficiente para sermos cheios do Espírito, sermos renovados espiritualmente. Amém, meus amados? Não precisamos de nada novo, de nenhum modismo. Precisamos da palavra de Deus. Precisamos crer na palavra de Deus, abraçar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus nos nossos corações. Amém, meus amados? E relembrando alguns pontos que Paulo ensina aqui nessa carta, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele trata da parte doutrinária, das bases da nossa fé. O Pai nos elegeu antes da fundação do mundo, o Pai escolheu um povo para Ele antes da fundação do mundo, e estabeleceu uma forma de salvar este povo antes da fundação do mundo. É isso que você vai encontrar no capítulo 1. E Paulo louva a Deus ali, bendito seja Deus. Por isso, Paulo está ali renovado pelo Espírito Santo, bendizendo ao Deus Pai, por causa do plano dele,
porque é um plano maravilhoso. Meu querido irmão, aquele que tem consciência do seu pecado, da perdição na qual se encontrava, ao conhecer o plano de Deus, vai louvar o Senhor como Paulo. Porque simplesmente você falar sobre o plano de Deus renova as nossas mentes e os nossos corações. Glória a Deus, igreja. Ele elegeu um povo para ele, mas como que este povo seria, justificado, salvo, sendo que somos pecadores? Ele envia o seu Filho, e o seu Filho nos redime. O seu Filho nos liberta. Glória a Deus, igreja. Nos liberta do pecado, da condenação do pecado. Amém, meus amados? E o plano dele também inclui a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo pega todas as verdades de Deus e aplica nos corações, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, e como Paulo registra, habitando no crente, para que o crente tenha a garantia da salvação, o simples fato do Espírito Santo estar nele. Quer saber se você tem o Espírito Santo, meu querido? Você está convencido que Deus é santo, santo, santo? Glória a Deus. Você está convencido que você é pecador? E mais do que a pessoa que está do seu lado. Porque às vezes tem um crente carnal, não, eu sou pecador, mas não sou igual ao meu irmão, é fariseu. Eu sou pecador. E aí, o mesmo Espírito te leva até Cristo, como aquele que o justifica, como aquele que salva, como aquele que pagou pelos pecados. Glória a Deus, igreja. E ali você sabe, olha, eu tenho essas verdades no meu coração. E é o mesmo Espírito que nos leva para as boas obras, porque Deus nos predestinou para elas. Amém, meus amados? Deus escolheu o povo antes da criação para andar no caminho dele, na justiça dele, nas obras dele. Amém, meus amados? Somos salvos pela graça, mediante a fé. E a salvação não vem de nós, é dom de Deus. Glória a Deus, meus amados. É dom de Deus. Amém, meus amados? Nenhum homem vai chegar diante de Deus, paga meu salário, me salva. Isso não existe. Mas Paulo também fala, não se esqueçam que vocês eram estrangeiros, vocês estavam separados da glória de Deus, não participavam da antiga aliança. Agora, através do Espírito, através da obra de Cristo, o Pai, cumpre a antiga aliança através do Filho. Glória a Deus. Aquele sistema de sacrifício, aquelas separações, aqueles rituais todos, cumprem Jesus Cristo e envia o seu Espírito sobre toda carne, como está escrito lá no profeta Joel, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa de todas as nações. Estamos aqui agora, meu querido, porque o Espírito Santo nos reuniu, e somos um povo invisível de todas as nações, e nos ajuntamos, meu querido, com todos os santos de todas as eras. Nos ajuntamos com os santos da aliança, alguns falam que são a aliança de Noé, que foi antes de Adão. Nos ajuntamos com Sete, com Abel, com o próprio Noé, com Matusalém, com esse povo todo, meu querido, com Sem, com Jafé, com Abraão, Isaac e Jacó. Amém, meus amados? E com os santos da antiga aliança ali com Moisés. E somos um povo. E no dia da ressurreição, meu querido, esse povo vai todo se reunir diante de Cristo. Aleluia! Bendito seja Deus, igreja. E Paulo fala para a igreja, não se esqueçam disso. Olha o amor de Deus pelas suas vidas. Vocês eram estrangeiros, alheios à aliança, agora vocês são um povo como uma nação, como uma pátria celestial. São um povo de Deus, uma nação de Deus. Vocês agora pertencem à família
de Deus. Amém? E ele continua dizendo, olha, vamos manter a unidade do Espírito. Viu? Nada de judeu ficar brigando com o gentio, né? Nada, temos uma só fé, um só Pai, um só Espírito, um só Senhor, que é Jesus Cristo, amém, meus amados? Um só batismo, né? As colunas estão ali. Pai, Espírito, Filho, batismo. Amém, meus amados? Somos reunidos, um povo só. Deus destruiu o muro que separava gentios e judeus e formou deste povo um povo só, que é a igreja, a família do Deus vivo, e devemos trabalhar para manter a unidade do Espírito. Então, nenhum tipo de divisão, se não era permitido judeu e gentio andarem separados ali, Paulo proíbe isso, qualquer outro tipo de divisão no nosso meio é proibido, Paulo diz isso. Não, todos são pecadores, todos são salvos pelo mesmo Senhor, todos são salvos pela graça. Não existe maior, menor, existe aqueles que se humilham como criança diante do Deus vivo. Esses fazem parte da família do Todo-Poderoso. Amém? E Paulo continua dizendo, e para manter isso, Deus levantou apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, para não deixar vocês desviarem ventos de doutrinas por aí que tentam causar divisão, que tentam trazer o pecado para o meio de vocês, que tentam atrapalhar a doutrina de Cristo e bagunçar a coisa, e manter a doutrina da igreja da mesma forma que os apóstolos entregaram. Amém, meus amados? E aí ele continua, né, para manter a unidade do Espírito, devemos andar em santidade, devemos andar em justiça, aquele que roubava não vai roubar mais, antes vai trabalhar, amém? Nós vamos tirar as más obras das nossas vidas e colocar as boas obras. Aquele que falava mentira, agora vai falar o quê? A verdade. E assim vai. Tira a coisa ruim e coloca a coisa boa. Fala assim com o seu irmão. Tiramos a coisa ruim e colocamos coisas boas. Boas obras. Amém, meus amados? E aí ele vai trabalhando nisso aí. E ele foi até semana passada, quando ele fala para o casal, né? Quando ele fala para pais e filhos, senhores e servos ali no contexto, né, do Império Romano, né, escravos e senhores, e falar, somos todos irmãos, viu? Vamos manter a unidade do Espírito, né? Vamos manter unidos ali, né, sem briga entre casal, cada um cumprindo o seu papel, filhos com os pais, pais com os filhos, senhores com os servos, e vamos manter isso aí. Devemos ser cheios do Espírito. Amém, meus amados? Ser cheio do Espírito tem a ver com as obras, tem a ver também com os nossos frutos. Glória a Deus, igreja. E aí chegamos a este texto, né, terminando essa série de mensagens, onde Paulo começa, né, finalmente, né, quanto mais, né, finalizando, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Paulo está chamando a igreja, olha, o mesmo poder, está lá no capítulo 1, o mesmo poder que tirou Jesus Cristo do mundo dos mortos, e que tirou você do mundo dos mortos, porque você estava morto nos seus delitos e pecados, você deve buscar este poder. Fortaleçam-se neste poder. A vida do cristão é uma vida de busca pelo poder de Deus. Amém, meus amados? O homem é fraco, mas Deus é poderoso. Glória a Deus. Deus é poderoso. Então, Paulo dá uma última exortação. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Por quê, Paulo, eu devo buscar essas forças, esse poder de Deus? Por causa da batalha espiritual. Nós estamos em guerra.
Amém, meus amados? Nós estamos em guerra. Nós temos inimigos. E Paulo continua, porque a nossa luta não é contra... Indo para o contexto aqui, sua luta não é contra sua esposa, seu esposo, contra seu filho, contra seu pai, contra seu patrão, contra seu empregado, né? Isso aí essas pessoas a gente busca paz, a gente busca ser crente, dar frutos e agir de maneira amorosa. Glória a Deus, igreja. Mas temos uma luta. E a luta não é contra seres humanos. A luta é contra o mundo espiritual das trevas. E Paulo diz que esses inimigos são poderosos. Então Paulo está redirecionando a igreja ali, talvez, pelo fato dele dar aquelas exortações de santidade, de paz, de boa convivência, né? Paulo fala o seguinte, né? Olha, foca no inimigo. Foca no inimigo correto. Meus amados irmãos, a luta da igreja não é contra o Lula, não é contra o Alexandre de Moraes, e para uns poucos aqui que eu sei que, né, não é contra o Bolsonaro. Porque esse tipo de pessoas, meu querido, eles puxam da gente várias emoções, né? E um testemunho pessoal, eles me provocam ira, né, que rapidamente eu tenho que ir para a oração porque a minha luta não é contra eles, ou qualquer outra pessoa por aí afora. Não é contra a minha esposa, não é contra o meu filho, não é contra o meu irmão, não é contra o cidadão brasileiro por aí afora. A minha luta é contra o diabo e os seus anjos. E Paulo diz, né, que eles são dominadores, eles governam nas regiões celestes, né? Eles estão por aí em outro, não estou falando né, que eles estão pelo universo, eles pertencem a uma outra dimensão, né? Mas influenciam esta dimensão também, a dimensão material, a dimensão do tempo e do espaço. Meus amados, a criação de Deus é muito grande e vai além do universo, sabe? Deus é um ser único e o lugar que ele habita, se é que podemos chamar de lugar, porque nada pode conter a sua glória e o seu poder, né? Deus é, simplesmente isso. Deus é. Deus não habita em lugar nenhum, Ele é. Meu Deus, minha mente chega a explodir. Né, porque nós somos programados a entender. Eu estou aqui, né, neste espaço, eu tive início, né, foi no dia 19 de agosto de 1980, 13h, eu nasci lá no Hospital Evangélico. Deus não teve princípio e nem terá fim. Não existe nada que o contém, onde que ele... Né, a Bíblia às vezes fala que Deus está no templo, está sentado, tudo usando linguagem humana, né, para que possamos entender a autoridade de Deus, mas na sua essência, meu querido, Deus não habita em lugar nenhum. Mas tem os anjos, existem os demônios, que estão em algumas dimensões por aí, não sabemos. A Bíblia fala que são espíritos, mas não são espíritos da mesma categoria de Deus, que eles são criados. Então, meu querido, e a Bíblia diz que eles estão por aí, nas dimensões. E aqui eu não vou aprofundar nessa coisa, porque a Bíblia não deixa claro. Né? Mas a Bíblia fala que eles existem, eles dominam e influenciam este mundo e são poderosos. E aí eu te falo, meu querido irmão, aqui neste mundo, eles estão influenciando sobre todas as coisas. A cultura, a produção, as religiões, tudo aquilo que envolve conceitos, emoções,
pensamentos, filosofias, ideias, eles estão governando. Estão influenciando músicas, filmes, teatros, assim vai, toda a produção humana, o conhecimento, a ciência, até a matemática, eles querem tomar posse dela, sendo que a matemática pertence a Deus. E toda a ciência deve glorificar a Deus, porque Ele criou todas as coisas, amém, meus amados? Mas eles estão por aí, influenciando tudo. E Satanás, meu querido irmão, ele não quer que você se apegue a uma verdade, ele quer que você simplesmente se apegue a alguma mentira. E mentira é tudo aquilo que vai contra a palavra. Todas as outras religiões são mentirosas. Todas as ideias, conceitos, filosofias que vão contra a palavra de Deus são mentirosos. E Satanás quer que você se apegue a alguma coisa. E o ser humano, automaticamente, ele é religioso por natureza, ele vai se apegar a alguma coisa para ser a religião dele, a adoração dele. E até o próprio Deus, meu querido irmão, nós queremos pegar o Deus Todo-Poderoso e amoldar ele à nossa imagem e semelhança. Tudo isso por influência do diabo, e essa influência começou lá no Éden. Ali aconteceu uma batalha espiritual e foi perdida. A partir daquele momento, meu querido, nos tornamos conhecedores do bem e do mal, e escravos do pecado. Escravos do pecado. O caldo estragou ali. Um pecado abalou todo o universo, toda a criação. Porque Satanás disse para o homem, para a mulher: Deus tem medo que vocês sejam como Ele. Comam do fruto para que vocês sejam conhecedores do bem e do mal. E ali o homem deu ouvidos, e toda a sorte, meu querido, de porqueira, de sujeira, entrou no coração humano. A partir dali, e Satanás interage com os pensamentos, com os homens, com o sistema, e tem o seu reino. E a Bíblia diz claramente: o mundo jaz no maligno. Nada é neutro. Tá? Nada é neutro. Tirando os objetos, as coisas, meu querido. Tudo está sendo usado. Até os instrumentos, as coisas estão sendo usados para o diabo ou para Deus. Tá? Eu costumo falar com minha esposa o seguinte: olha, para mim, pior do que filme de terror é filme de Natal. Ela me assusta. Por que filme de Natal? Porque um filme de Natal, por exemplo, tem toda aquela coisa bonita. Dificilmente você vai ver um filme de Natal com cena de sexo, com violência explícita, coisas. A violência até que não influencia a gente, mas o sexo, atrapalha a nossa mente, Não é isso? Mas Satanás, nos filmes de Natal por aí, ele vai implantando ideias. Aí se você assistiu os filmes de Natal da década de 80 e de 90, Satanás, através da cultura e da produção humana, ele colocou ideias, nos corações, e hoje essas ideias prosperaram. Satanás, por exemplo, coloca, um perfil de homem que nenhum homem que tem testosterona vai se adequar àquele ali. Ó, o príncipe encantado perfeito. Ao mesmo tempo, ele vai falando que casamento não é tão sagrado assim. Ele trabalha em várias frentes. Ele quer, meu querido, espalhar mentira e atrapalhar a sua santificação e atrapalhar e desvalorizar as coisas que Deus valoriza. E para isso ele trabalha em várias frentes. Ele provoca desejos e distorce ideias e conceitos. Tudo isso através de filminhos,
né, através de músicas, através de várias coisas. O que eu estou querendo dizer com isso tudo, meus amados? Que tudo tem o dedo do diabo. E ele pega até as coisas boas para atrapalhar a caminhada do cristão. Ele domina este sistema. E aí, Paulo chama a igreja para estar firme, inabalável. Pedro diz que ele está ao nosso, como o quê? Eu costumo falar o seguinte: a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Amém, meus amados? A Bíblia me permite falar, até o dia da glorificação, até o dia da volta de Cristo, meu querido, as estratégias de Satanás para querer te derrubar também se renovam a cada manhã. Tá? Porque ele está ao nosso derredor, incansável, não descansa. Os seus demônios não descansam, querendo atrapalhar a igreja. Porque o resto já é dele. Tá, o cara está lá servindo o Deus falso dele, ele está, opa, beleza, está comigo. Está fora de Deus, está comigo. O cara é ateu, nenhuma religião, ele está comigo. O cara é um cristão, mas é um cristão fariseu, ele, está comigo. Esse vai para o pior lugar junto comigo. Lá no inferno. A quem muito é dado, muito será o quê? Ai de ti, Cafarnaum, Betsaida, né? Porque se fossem realizados milagres que foram realizados nas cidades em Sodoma, eles teriam se arrependido. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, meu querido, ele trabalha em várias frentes. Resumindo, ele é um mentiroso. Deus é a verdade, e o resto é mentira. Glória a Deus, meus amados. Amém, meus amados? É um inimigo poderoso, e tem classificações, meus queridos. Né? Tem hierarquia no mundo espiritual, a Bíblia é clara. Né? Existem demônios, por exemplo, anjos caídos, né? Que estão presos, né? Ou já foram soltos, ou vão ser soltos ainda, para matar um terço da população. Tem bicho ruim preso, meu querido. Tem seres espirituais poderosos presos. Né? Está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, que Satanás, quando ele prosperou lá no céu, né, prosperou no mundo espiritual, ele arrastou com ele, né, o dragão, arrastou com ele um terço das estrelas do céu, e nós entendemos isso, que ele arrastou um terço dos anjos. E tem bicho ruim preso, talvez mais poderoso, Satanás, vai saber? Né? Ele é, segundo o entendimento de alguns, não sei se isso é verdade, né? A Bíblia não deixa claro isso, parece que ele foi um querubim. Parece, não podemos afirmar com certeza. Isaías 15, Ezequiel 28, não podemos afirmar com certeza, mas parece que ele era um querubim. Mas existe uma ordem superior, que são serafins. Vai saber. O que Paulo está querendo dizer com isso aí? Você é fraco, o seu inimigo é poderoso, e a seu único escape, sua única forma de batalhar é se fortalecer no Senhor e na força do poder dele. Glória a Deus, igreja. Somos dependentes do Altíssimo, meu querido. E eles são poderosos e Deus permite que eles usem os poderes deles. Né? Quem lembra do episódio de Moisés na frente dos feiticeiros de Faraó? Lançou, a vara deles se transformou em serpente. Os feiticeiros de Faraó lançaram a vara deles e também se transformaram em serpentes. São poderosos. Quem se lembra da tentação de Cristo? Né? Cristo estava lá no deserto e de repente Satanás leva ele até o pináculo do templo, lá em Jerusalém.
Não foi conversando com Satanás até o templo, não, querido. Satanás transportou ele até lá. Né? Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo fala, né, que o anticristo já estava operando na época de Paulo, que juntamente com a mentira, ele exerceria poder, toda sorte de poder, de milagres, de sinais, para que o tolo, o incrédulo, desse crédito à mentira. Né? Então, e ele age com poder por aí afora. E aí, logo já vem o entendimento, maravilha e sinal, meu querido, não é nada para mim. Eu que sou firme na palavra, nossa, Deus está ali porque tem maravilha e sinal. Não? Tem certeza disso não? Hã? Ainda mais no Brasil, que aqui, né, nós viemos do catolicismo, né? Mas a maioria dos católicos, pode até não falar, pode até negar isso, fazer uma entrevista e negar, mas todo católico é espírita também. Supersticioso, misterioso, e os evangélicos são a mesma coisa. Né? A influência dessas coisas, meu querido, na vida dos cristãos, no pensamento, nas ideias dos cristãos, meu querido irmão, quem já tomou um copo d'água aqui em cima de um rádio aqui, né? Colocou o copo d'água em cima da televisão e tomou. Você sabe de onde vem isso, porque eu já ensinei, né? Já ensinei que isso vem do espiritismo. Agora toma um copo d'água. Pelo amor de Deus, irmão. Essa mistura doida. Glória a Deus, copo d'água abençoado. Estou me sentindo até bem. Né? Sentir bem também não significa nada. As pessoas colocam como juiz, se a coisa é certa ou não, a paz no coração. Estou em paz, não quer dizer que é de Deus. Vamos parar com isso aí. Tem gente praticando pecado e estando em paz. Sabe, eu já pratiquei pecado, meu querido, e eu estava em paz, dormia tranquilo. Na adolescência, cheguei até a pensar, se Jesus Cristo for hoje, eu vou para o inferno, não estou nem não, vou dormir aqui. Está entendendo? Então, assim, a paz no coração não significa nada também. Então, os crentes têm umas varas de medir errada, maravilhas e sinais, isso significa que Deus está lá. Não. Paz no coração significa que vem de Deus. Também não. Isso é mentira. Tudo que está de acordo com a vontade de Deus, mesmo que nos traga perturbação, porque a nossa natureza é pecaminosa, porque os nossos desejos são carnais, mesmo que não sintamos paz nenhuma, mas se vem da palavra de Deus, é de Deus. Amém, meus amados? Né? Tem coisas que Deus fala com você, porque você vai sentir paz nenhuma, você vai ficar incomodado. Né? Maravilhas e sinais. O anticristo, né, o poder já foi liberado para eles fazerem toda sorte de maravilhas e sinais para promover a mentira. Milagre acontece no nosso meio, milagre acontece lá fora também, meu querido, porque os demônios estão operando. E lembre-se, nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai saber, né? Se os milagres que são operados, Senhor, expulsei demônios, Senhor, realizei milagres, vai saber se não foi por poder do demônio? Não sabemos. Às vezes Satanás coloca a doença e tira para enganar. Ele coloca a doença, né? Aí você vai lá no engano, e participa do engano, das orações estranhas lá, e ele tira. Nossa, que poder. Dá certo, eu fui liberto, eu fui isso. Vai saber, meu querido irmão. São poderosos. Lá em Daniel, capítulo 10, versículo 10 ao 13, nós vimos ali o anjo que teve dificuldade de chegar até Daniel, porque o dominador da Pérsia atrapalhou ele. E aí Miguel foi ao socorro. Me parece que foi Gabriel, né? Não sei, né? Chegou até Daniel, né? Não sei, eu tenho que conferir lá no texto, lá se era Gabriel mesmo.
Mas foi um anjo, né? Foi levar a resposta até Daniel, mas foi atrapalhado por um anjo caído. E aí veio Miguel e ajudou ele na batalha. Né? Se não me engano, foi Eliseu. Orou a Deus para que Deus mostrasse as hostes celestiais para o seu servo, para o seu companheiro ali. E de repente, o Senhor torna visível o mundo espiritual. E ali ele nosso exército é poderoso. O exército de Deus, né, é poderoso. Glória a Deus, meus amados. Um anjo de Deus, meu querido, pelo poder de Deus, destrói todos os demônios. Porque é de Deus. Amém, meus amados? Pastor, então por que o anjo teve dificuldade? Porque Deus quis. Simples. Mas pelo poder de Deus, meu querido, né, seja anjo, seja homem, pelo poder de Deus, nenhum demônio prevalece. Glória a Deus, igreja. E diante dessas verdades, nós devemos evitar um erro aqui. Porque a igreja nunca lidou bem com essa questão de batalha espiritual. Ou vamos para o extremo de viver como se Satanás não existisse, né? A gente vive como se Satanás não existisse, como se a gente não tivesse um inimigo poderoso e que entende muito bem a nossa mente, as nossas inclinações, as nossas tentações, né? Tenho falado com os irmãos, Satanás é o maior psicólogo que existe. Que sabe ler o comportamento humano e dar um bom diagnóstico. Hã? Quem já leu aí Jesus, o maior psicólogo que já existiu? Mentira. É da editora Sextante, meu querido, de editora espírita. E tem crente dando glória para isso aí? Pode ler, tem importância ler não. Mas tem gente, que verdade, a editora nem é evangélica. E crente, doutrina, né? Tem um montão de crente que leu a Cabana e chorou. Pelo amor de Deus. Espírito Santo é uma mulher? É isso mesmo? Né? Para com isso, também de origem, de outra religião. E crente, que bonita, é porque passa uma mensagem bonita, um consolo bonitinho. Glória a Deus. Para com isso, meu querido, isso é doutrina de demônio. O que não é de Deus é do demônio, pronto. Amém, meus amados? Então tem que ter medo de falar que é doutrina de demônio, não? Olha, para vocês terem uma ideia, meu querido, o apóstolo João, olha a doutrina que estava sendo pregada ali na igreja, ali, que o apóstolo João escreve sua primeira carta. Ele fala o seguinte, olha, se alguém afirmar que Jesus Cristo não vem em carne, esse tal é o anticristo. É um anticristo, tem vários anticristos. É um tipo de anticristo. Se alguém chegar e falar, não, mas Jesus é tão lindo, que Jesus maravilhoso, que Jesus bendito, que Jesus, mas ele não veio em carne. Como é que a igreja vai julgar isso aí? Você vai ficar persuadido pelas palavras bonitas dele? Jesus é tão lindo, né? Mas ele não vem em carne. Você não vai dar o nome aos bois ou vai dar nome aos bois? Isto é o espírito do anticristo, meu querido. E Paulo e João diz, provai, porque, né, são espíritos enganadores que estão por trás dessas coisas. Mas a igreja não, a igreja é levada pelo pacote, pela aparência, e acha tudo bonitinho. Igual, por exemplo, né, os espíritas, meus amados, eles também creem em Jesus, os muçulmanos, eles falam bem de Jesus. Tem até judeu falando bem de Jesus agora. Mas aí fala, a salvação é pelas obras e não pelo sangue de Jesus. Quê? Quem é que está por trás dessa doutrina aí? Deus não é. Com certeza é um demônio. Quê? Jesus só um profeta e menor que Maomé? O que está por trás disso aí? 1 Coríntios 13, 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 1
quê? Maria é intermediadora entre Deus e os homens? O que é que está por trás disso aí? Cai na mesma categoria daqueles que afirmaram que Jesus não vem em carne, causa um estrago. Atrapalha todo o plano de salvação e o entendimento da fé salvadora. E a igreja deve estar atenta, porque os espíritos estão agindo. E eles querem promover um engano. Vai lembrar dos judeus na época de Jesus, não todos, né, mas os judeus lá, alguns judeus, né, baseados no mérito da troca, se orgulhando na sua santidade fajuta ali, exterior, queriam matar Jesus. Aí Jesus fala, né, conhecereis a verdade o quê? Eu não sou escravo, eu sou livre. Aí Jesus, quem pratica o pecado é escravo. Eu não sou escravo, sou filho de Abraão. Não, vocês não são filhos de Abraão. Vocês estão com a Bíblia na mão aí, né? Com o Antigo Testamento na mão, mas vocês são filhos do diabo. Ai, que forte. Doeu. Aí que ficaram com mais vontade ainda de matar ele. Pesado, né, meu amado? Pois é, detalhes que a gente deixa escapar, né? E a gente não está baseado, meu querido, Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. E tudo aquilo que ele diz que é a verdade. Amém, meus amados? Sabe? Estou fechado com Cristo, meu querido, e pronto. O que a Bíblia, que os apóstolos revelaram para nós sobre a pessoa de Cristo, acabou. É isso aqui que é verdade, o resto é mentira. Amém, meus amados? E Satanás está querendo trabalhar nisso aí. Atrapalhando essas questões aí. Ele é poderoso. Mas a igreja ou está lá no medo, na década de 80, 90, tem muito crente que deixou de tomar Coca-Cola. Quem lembra disso aí? Pega a Coca-Cola, o símbolo da Coca-Cola, pega a PET lá, arranca o plástico e lê de trás para frente. Você vai achar a seguinte frase: alô, diabo. Quem lembra disso aí? E eu lembro dos debates intermináveis lá, e parentes com medo. Não, você está bebendo Coca-Cola? Para em nome de Jesus, olha aqui, olha aqui. Eu, Coca-Cola, emoção para valer, né? Shampoo seda, né? Tem 2 chifrinhos. Foi debate na igreja. Crente não usa shampoo seda. Né? Crente com medo de macumba. Hã? Crente com medo de macumba, pastor. Crente que acredita que demônios estão nas coisas, em objetos. Olha a influência aí, né, medieval aí, né? A prática da simonia, venda de indulgência, né? Crente até hoje acredita que Deus está nas coisas. Vou te dar um exemplo aqui para você. Tem crente que você fala com ele, né? Igual as armas espirituais que nós vamos destacar aqui, são poderosas. Amém, meus amados? Mas tem crente que você fala o seguinte: olha, a couraça de justiça, a pessoa, amém. O capacete de salvação, amém. Mas se você falar com ele, o óleo do ungido, ele, amém. Isso aqui não é nada. A gente usa aqui. Não é nada. É ou não é verdade? Tem crente que, né? A oração poderosa para ele não é a oração no nome de Jesus, que é com aquele entendimento que estamos diante do Pai pelo poder de Cristo Jesus, né? Pode ser feito de voz alta, voz baixa. Alguns crentes, a oração forte que espanta demônio, que tem poder para curar, é aquela oração feita com uma desenvoltura, né? Com expressões corporais e voz alta. Para com isso no nome de Jesus. O poder pertence a Jesus. Glória a Deus, igreja. Então a igreja, né, teve uma época que teve uma mania aqui de batalha espiritual, de amarrar demônio territorial. Né? Vamos amarrar. Eu não sei se é verdade, não. Mas falava no seminário direto lá na década de 2000 ali, 2004, 2005. Pegaram dois grandes pastores aqui da igreja, parece, e
e eles foram de helicóptero para o Belo Horizonte todo derramando óleo para amarrar os demônios daqui, para Belo Horizonte se render a Cristo. E eu fico pensando, Belo Horizonte não tinha carnaval. E agora estão falando que Belo Horizonte tem o melhor carnaval do Brasil. Não é assim que se batalha. Então, a gente segue modinha, ventos de doutrina. Tem crente que fica lendo livros e tal, de experiências. E experiência, meu querido, não dá para fazer doutrina. Experiência é experiência, pô. Doutrina é doutrina. Amém, meus amados? Mas tem crente que ignora esses itens da armadura aqui e fica lendo livros e ficando, aumentando a ansiedade, ficando com medo e buscando a Deus de forma mística, supersticiosa. Tem crente que acha que a fé deve ser submissa às emoções e não ao contrário. Se eu acordei bem, estou alegre, quer dizer que Deus está alegre comigo. Então estou poderoso. Sai, Satanás! Agora, Satanás vai correr de mim, porque eu estou alegre hoje. Não é isso, meu querido. Então tem muita coisa por aí acontecendo que não tem base bíblica. Pastor, mas eu não posso me sentir bem, não, alegre? Sim, meu querido. Tem que se sentir alegre, principalmente com as coisas que a gente vai falar aqui, com as armas espirituais, com a armadura espiritual que nós vamos destacar aqui. Glória a Deus, igreja. Né? Eu sou de uma época assim, eu frequentei um seminário uma vez que todo mundo era assim. Sabe, e o pessoal vivia oscilando, o humor do pessoal oscilava, e um dia está chorando, outro dia estava lá, e aí atrapalhava até na certeza de salvação da pessoa. Uma presa fácil para o diabo, porque o diabo, meu querido, ele quer ganhar uma vantagem emocional e psicológica para cima de você. Né? Mas você não vai lutar contra ele com autoafirmação, com ajuda, né? Você vai lutar com ele com a ajuda do alto. Amém, meus amados? Sabe, suas emoções, o que você pensa sobre si mesmo significa nada perto do diabo. Mas o poder de Deus, a justiça, a fé, a salvação, isso que nós vamos destacar aqui, isso sim é poderoso para vencer o diabo. Vamos lá? Glória a Deus, igreja. Equilíbrio. Fala assim com o seu irmão, foque na simplicidade. Tá? Para vencer o inimigo, foque na simplicidade. A Bíblia nem aprofunda muito nessas questões. A Bíblia não fica dando nome de demônio, só tem um lá, Abaddon, né? Diabo, Mamon e Abaddon. Apolion, né? Apolion, né? Agora não tem não, agora não tem, pastor, existe o Exu, sei lá o que, meu querido. Eu não vou por esse caminho, não. Por quê? Eles são mentirosos. Fazer doutrina em cima de doutrina que foi ensinada por demônio? Não, mexe com isso não. É demônio e pronto. Amém, meus amados? Fica bagunçando, não. Fica na palavra de Deus, amém? Quando a gente fica inventando, aí que entra as coisas que não prestam. Às vezes nem está errado, às vezes é Exu mesmo, é Zé Pilinto, sei lá o quê. Essas coisas mesmo. Mas a nós, meu querido, a Bíblia não entra nessas questões, não aprofunda nisso, porque não é conhecendo o demônio assim, desse jeito, que você vai vencê-lo. A Bíblia foca na sua responsabilidade. Fortaleçam-se no Senhor. Foquem em Deus. Glória a Deus, igreja. Mas tem crente focado no demônio. Acho que vai vencer no demônio, focado no demônio. Modinha. Tá? Isso passa. Tá? Fique na simplicidade. Meus amados, aí Paulo continua com o versículo 3. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, no momento mau, e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O que ele está dizendo aqui? Olha, existem demônios, mas para vencê-los, vistam a armadura de Deus. Porque vai vir o dia mau. E o dia mau significa, é o momento mau. O momento de tribulação, de tentação.
E este momento mal pode ser provocado pelo diabo ou circunstâncias da vida, nas quais o diabo vai entrar para querer atrapalhar a sua vida. E ele vai atacar nesses momentos. E aí, meu querido, ele usa todo mundo. Eu te digo uma coisa, meu querido, Satanás, você vê Satanás influenciando, isso, até crente pode ser influenciado por Satanás, você vê isso na vida de Pedro. Satanás oprime, aquela pessoa que fica ali naquela, né, as emoções abaladas ali, é Satanás atrapalhando, destruindo a vida da pessoa, e Satanás escraviza ali num ponto, né, num ponto tal que a pessoa fica possessa. E aí o possesso, meu querido, não é só aquele que é vulnerável emocionalmente, não. Possesso, meu querido, quem não tem Cristo, tem um potencial de ser possuído pelo demônio. O demônio se manifesta e a pessoa deixa aquele corpo ali, é colocado num canto qualquer lá, e é a pessoa. A voz muda, a força muda. Se bobear, até o tempo e espaço é abalado. São abalados, né? Tem gente que já entrou em casa, aqui na igreja, tem gente que já entrou em casa que estava tudo flutuando. Pessoas que tiveram força sobre-humana. Quem não tem Jesus pode ser intelectual, pode ser pessoa de baixa instrução, está sujeito a esse tipo de ação também, mas no mínimo está debaixo da influência, e a influência pode entrar no meio da igreja. Satanás induzir, atrapalhar, para vir os escândalos, olha o que está acontecendo aí, meus amados, por aí, tanto de pastor sendo pego aí em pedofilia, sendo pego aí porque bateu em mulher. Satanás ama isso, porque ele quer alimentar a mentira, e quando a igreja que é o baluarte da verdade, vê os escândalos através da igreja, é o reino das trevas que ganha. Por isso você deve vestir a armadura de Deus, para que nesse dia mal, neste momento mal, da maldade, você possa permanecer inabalável. E aí ele vai para os itens da armadura. E ele vai usar a figura do soldado romano. Vamos lembrar que Paulo está preso, sendo acompanhado por um soldado. Se essa prisão aqui é a prisão ali de Atos. E ali ele está vendo o soldado romano com sua armadura. Qualquer pessoa ali do Império Romano, né, está familiarizado com o soldado romano. E familiarizado com a armadura do soldado romano. E o propósito de cada item da armadura. Então os leitores de Paulo estão entendendo o que ele está querendo dizer, quando ele relaciona, por exemplo, a verdade com o cinturão. Proteção do abdômen, da firmeza ao restante da armadura e a espada. E o que é comparado a este cinturão? E aqui, meu querido, você não pode ficar muito assim, viajando muito, fica na simplicidade, porque qualquer item da armadura, a fé poderia ser o cinturão, por exemplo, a salvação poderia ser o cinturão, mas Paulo ele quer destacar um aspecto, né, dessas coisas da verdade, né, relacionando com o cinturão, da firmeza, cingir as roupas, né, ou seja, quer cingir as roupas, né, é firmar as roupas. A roupa, né, costumava ser as roupas assim, né, espalhadas, né, atrapalhava a movimentação, e vinha o cinto, firmava as roupas, dava estabilidade para o restante da armadura, para a espada, e proteção para o abdômen. A verdade, meu querido, vai te dar estabilidade, glória a Deus, igreja, proteção, amém? E agilidade. Tudo que vem da boca de Deus
serve para te dar estabilidade, proteção e agilidade. Glória a Deus, meus amados. Amém, meus amados? É a verdade. Aí eu pergunto para os jovens. Lá na faculdade, você escuta lá, não, o universo veio de um ponto. A Bíblia não diz isso. A questão é que, meu querido, uma coisa que você mexe lá atrás, atrapalha aqui na frente, tá? Tem gente falando, por exemplo, estou vendo os crentes falando que Adão não era o único homem que foi criado. Não foi o primeiro homem. Conversinha. E tudo isso baseado em teoria da ciência. Teoria da ciência. Mas, pastor, mas as evidências, tá bom, meu querido. As evidências, né, fortalecem essa teoria, mas, meu querido irmão, uma explicação bem mais fácil. Deus é todo poderoso e fez assim. Pronto, tudo resolvido. Quer ver uma coisa maravilhosa, né? Você acha que foi a primeira vez que Deus chamou uma coisa do nada? Na multiplicação dos pães, meu querido irmão. Olha que engraçado, né? Deus fez o pão, você pega a farinha, né? Pega ali e assa o pão, né? Não é isso? Jesus criou um pão pronto do nada. Glória a Deus. Jesus criou um peixe do nada. Não sabemos se ele criou peixes vivos ou mortos. Mas do nada ele chamou peixe pão. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Deus Todo-Poderoso. Amém, meus amados? Aí viu o crente lá querendo atrapalhar, né, uma série de coisas, mexer lá com o passado, que atrapalha aqui na frente, meu querido irmão. A Bíblia diz, por causa de um homem, né, por causa do pai da humanidade, o pecado entrou no mundo. E por causa de um homem, a justiça entrou no mundo. Glória a Deus, meus amados. Jesus Cristo. E aí o pessoal vai dando crédito para mentira. Né? E aí vai atrapalhando, vai enfraquecendo os outros pontos. Vai enfraquecendo os outros pontos. Meu querido, vista o cinturão da verdade. O que Deus diz é a verdade, pronto e acabou. Glória a Deus, meus amados. Pode até aquela coisa, né? Eu não entendo, mas veio de Deus, então é verdade. Amém, meus amados? Vem Deus e fala o seguinte, o casamento é importante. Aí vem o mundo e fala assim, não, o casamento não é tão importante. Vem Deus e fala o seguinte, né, sexo antes do casamento é pecado. Vem o mundo e fala, não, sexo antes do casamento, não, você tem que experimentar para saber se vai ser bom na hora do casamento. Não é isso que o mundo faz? Não é isso? Né? Não, vista o cinturão da verdade, meu querido. Permaneça com a palavra de Deus, com a instrução de Deus, com a sabedoria de Deus. Amém? A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Glória a Deus, meus amados. Vista a couraça da justiça, a couraça da justiça, né? Essa couraça no soldado romano protegia o tronco, tanto as costas quanto a frente. Ajustava bem ao corpo do soldado, dando proteção ao tronco e agilidade. Cada item, meu querido, é para dar proteção e agilidade. Amém, meus amados? A couraça, a justiça, vai te dar proteção e agilidade para a batalha. Né? E este era o propósito da couraça ali no contexto do soldado romano. E o pessoal está lendo e está entendendo. Olha, a justiça vai me dar proteção e agilidade, juntamente com agilidade. Né? Movimentos livres e tal. E a justiça aqui, meu querido, dentro da mente de Paulo, pode ser a justificação pela fé, e pode ser a prática da justiça, ou Paulo está falando justiça, e não especificando justamente para falar de ambas as coisas, da justificação pela fé e a prática da justiça. E está certo quando muitos crentes falam, né? Está dando brecha, irmão. Quando a pessoa está com a vida de pecado. Não está dando brecha, não. Já entrou.
Satanás já entrou, meu querido, e está influenciando vigorosamente a vida da pessoa. Meus amados irmãos, uma vida de pecado, meu querido, acaba com a gente. Né? Sendo que o amor, como disse o apóstolo João, nos dá confiança. Não é confiança, agora eu sou salvo por causa do meu amor, por causa das obras, não. Como a gente tem ensinado a igreja, as obras servem para dar confiança que você está com a fé certa, a fé salvadora. Glória a Deus, meus amados. As obras não salvam, mas elas testificam que você está correto, que você está na justificação pela fé. Quem é justificado pela fé, meu querido, vive em santidade. Não tem aquela coisa, só salvo pela graça, Deus é gracioso, vou viver uma vida de pecado. Não existe isso não. Banalização da graça não. Amém, meus amados? Mas a justiça traz proteção e agilidade. E vai ajudar você na batalha contra Satanás. Né? Aí me faz, né, na sua batalha pessoal contra ele, mas também, né, na sua obra, né? Eu fico me lembro agora dos descendentes lá do sumo sacerdote, que tentaram expulsar o demônio, invocando o nome de Jesus, sem crer em Jesus, sem realmente confessá-lo como Senhor e Salvador. Aí o demônio fala, Paulo, eu conheço. Né? Jesus eu sei quem é, vocês quem são? Hã? Não estavam justificados, não estavam no caminho da justiça e levaram o couro do capeta. Não é isso que está escrito lá no livro de Atos? Quem já leu isso? Né? A justiça vai te dar proteção e estabilidade, meu irmão. Glória a Deus, igreja. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O calçado ali, né? Provavelmente a sandália. Depois tem que conferir. Do soldado romano. Para que serve o calçado, você sabe? Para proteger o seu pé. Mais um item de proteção. Para proteger e, ao mesmo tempo, estabilidade para você andar em vários tipos de terrenos. Não é isso? Né? O seu calçado ele é emborrachado assim, né? Para quê? Para não escorregar em pisos lisos. Às vezes eles têm aquelas coisas, né? Relevo assim, para você também pisar em alguns terrenos mais lameados e permanecer firme ali, né? Uma lama em cima de algo firme, meu querido, é terrível. Então, o calçado ali, como hoje, pensado para dar proteção e estabilidade. E Paulo fala, olha, o evangelho também vai te dar proteção, estabilidade. O evangelho da paz. Que paz? O que o evangelho, como assim o evangelho tem a ver com paz? Olha, a boa notícia, somos filhos da ira, amém, meus amados? Mas agora somos filhos de quem? Por natureza, filhos da ira, amém, meus amados? E agora somos filhos de quem? Né, e Paulo, Romanos capítulo 5 fala, e agora temos paz com Deus. E o evangelho era, né, tanto para a sua vida, como o seu ato de pregar o evangelho, é para levar a paz. Quando você prega o evangelho, é para você levar a paz para a alma perdida, porque ela está em conflito com Deus, ela é filho da ira. Mas na sua vida, na sua luta diária contra o diabo, o seu acusador, se ele vir para cima de você fala, não, Cristo morreu pelos meus pecados, estou em paz com Deus. Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados? E aí Satanás não vai ganhar vantagem em cima de você. Versículo 16, o escudo da fé, mais um instrumento de proteção. A fé te protege, meu querido irmão.
né? Aí você lembra, né, da figura do soldado romano. Na guerra, o soldado, juntamente com seus companheiros, né, formavam blocos impenetráveis, assim, né, praticamente impenetráveis, que, meu querido, os bárbaros vinham na emoção e na força e no discurso motivacional e gritavam, vamos! E os soldados lá naquela disciplina, com o escudo da fé, marchando devagar e avançando em bloco. Não tinha exército que resistia os soldados romanos. E estava lá o escudo. Né? Talvez Paulo tinha isso em mente. Né? Ou simplesmente o soldado ali parado com o escudo. Qualquer preso que avançasse para cima do soldado, qualquer um que chegasse com uma flecha e tentasse atingir ele à distância, dardos inflamados, né? Setas inflamadas, aconteciam nas guerras, né? Eram instrumentos usados nas guerras. O exército inimigo molhava suas flechas um material, né, em pincha, alguma coisa que pega fogo, colocava fogo e atirava contra o soldado romano. O soldado romano pegava o seu escudo, molhava na água, acabou. As flechas, as setas inflamadas eram ineficazes contra o soldado romano. Os ataques certeiros e poderosos do diabo, o que é que vai te proteger? A fé. Glória a Deus, igreja. A fé. E a fé vem o quê? Vem pelo quê? Você está vendo que cada item da armadura, você não pode viajar muito e tratar ele separadamente, porque a verdade, meu querido, tem a ver com a fé, né? Tudo tá tudo misturado, junto e misturado, mas Paulo quer destacar para você entender né, os pontos de diferença e tal, e você ser fortalecido em cada detalhe, no que diz respeito à sua salvação em Cristo, a sua caminhada com Cristo, a justiça, né, a verdade, a fé. Amém, meus amados? Então o ataque do diabo vai ser ineficaz contra o escudo da fé. A verdade verdade de Deus habitando em você, você acredita na palavra de Deus, né? E você é protegido contra os ataques do diabo. Use o capacete da salvação, mais um instrumento de proteção. A salvação, a certeza da salvação, te protege. Você está entendendo? Imagina a vida do cristão, e eu acredito que existe, cristão que recebeu Cristo como Salvador, mas não sei, de repente ele vive oscilando entre certeza e dúvida sobre a sua salvação. Misericórdia, é presa fácil. É presa fácil, não estou falando de arrogância não, meu querido, e nem estou falando de ser convencido e não convertido. Eu estou falando, meu querido, da ação poderosa do Espírito Santo, que te convence do pecado, da justiça, do juízo, e você entrega a sua vida totalmente a Cristo Jesus, e você é mudado por Cristo Jesus, meu querido. E você vê o Espírito Santo agindo na sua vida, e aí o Espírito mostra para você, olha, eu estou com você, estou mostrando a grandeza do Pai, a obra do Filho, estou te dando força para a caminhada. Você é salvo. E ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, aleluia! E aí, meu querido, você se levanta não mais como um estrangeiro, uma pessoa longe de Deus, que é santo, que nenhum homem pode ver realmente e continuar vivo, mas você está com ousadia, como diz o autor de Hebreus, diante do trono da graça. Entre com ousadia diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho, Jesus Cristo. Tem aquela música, né? Teu sangue garante a vitória, Jesus. Tem lá Romanos capítulo 8, né, que Paulo fala, potestade? Coisas terrenas? O que é que pode atrapalhar a obra de Cristo na minha vida?
sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Porque eu sou salvo, eu fui tirado do mundo das trevas, eu fui tirado do lamaçal do pecado, eu fui tirado da mentira, do engano. E agora, né, levanto a bandeira do Evangelho, né? E o Evangelho mostra, você é salvo em Cristo Jesus. Você é filho do Deus vivo. Aí Satanás não ganha terreno. Hã? Não ganha terreno. Crente com medo? Você tem medo de macumba? Né? Se eu comesse frango, né, eu pegaria aquele trem lá, levava para casa, ficaria olhando, olha, aconteceu 10 minutos atrás. Aí tá bom ainda, pego, levo para casa e come. Pastor, mas foi consagrado ao diabo. É, meu querido, e a comida lá que a igreja de Corinto queria comprar no mercado também era, e Paulo fala, vai lá e compra, porque pertence a Deus. Só não coma se você for atrapalhar a vida de um irmão fraco aí, mas se você não for atrapalhar a vida do irmão fraco, pode comer. Foi lá, e ele fala, né, foi consagrado a demônios, mas você pode comer, vendido no mercado. O que acontecia lá, meu querido irmão? A carne, os animais eram levados lá para o templo pagão, e lá os animais eram mortos, ali os sacerdotes, lá as prostitutas, tiravam a parte deles, e sobrava, eles vendiam para o mercado, e a igreja compra ou não compra? Aí Paulo fala, é de Deus, pode comprar, entendeu? Por isso que eu bebi Coca-Cola, e ontem eu tomei Coca-Cola de novo, geladinha, gostoso, sai, né, desce rasgando assim, uma delícia, né? Com pão de queijo, nossa, que delícia. Maionese Hellmann's, como mesmo. Tem maionese melhor, a Júnior é melhor, né, Heinz é melhor, mas Hellmann's também de comer. Hã? Não, vou passar debaixo dessa escada não, porque não sei, né? Olho gordo. Tem olho gordo, a vizinha está com olho gordo. Ai, Deus me proteja do olho gordo. Pelo amor de Deus, meu irmão. Cristo te fez assentar em lugares celestiais juntamente com Ele. Exibe aí o seu capacete da salvação. João diz, quem está com Cristo, o maligno não lhe toca. Glória a Deus, meus amados. Então, crente, não, vamos parar com isso aí. E por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma de ataque dessa armadura. O único item, né, de ataque, né, uma arma, a espada. Né? A salvação é a espada. A verdade é a espada. A justiça é a espada. Está entendendo? Paulo está fazendo isso aqui, mas entenda que está tudo ligado e junto e misturado. A palavra de Deus, meu querido, ao mesmo tempo que ela protege, ela ataca. Olha lá a tentação de Jesus contra o diabo. Né? O diabo tentando Jesus, me desculpe. Né? O diabo trazia a palavra de Deus de forma distorcida, porque está escrito, aos anjos te darão ordem a teu respeito. Né? Não é um crente mal informado, faz sentido. Né? Então, deixa eu... Né? Igual crente aí, já viu? Tem crente que pratica aquele culto, né? Que tem as serpentes. Está escrito, pegarão as serpentes e serão mordidos e não o quê? Não serão influenciados, não sofrerão veneno da serpente. E tem crente fazendo culto. Com culto lá, esses dias morreu um pastor, né? Está fazendo com ela, vou pegar as serpentes, Deus está no nosso meio, a serpente, pá! Não fez barulho não, né? Pá, você sabe, entendeu, né? A serpente, mordeu. Aí só mostra o pastor sendo carregado, desacordado. Hã? Bobo, né? Bobeira, meus amados. Hã? Aí, Jesus rebateu o diabo com a palavra. Mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Hã? A serpente não vai matar os apóstolos, meu querido, no contexto de avanço do evangelho, de pregação. Mas se Paulo cismasse lá, vou mostrar para vocês aqui, olha, pega a serpente. Não, Paulo foi picado pela serpente. Enquanto ele não cumpriu o propósito dele diante do Senhor, meu querido, nem serpente matou Paulo. Ele foi picado e cumpriu o que Jesus Cristo disse: serpente não matariam vocês, não vão matar vocês. Mas Paulo, vou pegar em serpente aqui, tentando o Senhor aqui. Não, pelo amor de Deus. A gente vence o diabo com a palavra, com a interpretação correta da palavra, amém, meus amados? Com o entendimento correto da palavra, e não tentando o Senhor. E por fim, ore em espírito, em todas as ocasiões. A oração também vai fortalecer o cristão, né? Estejam atentos, fiquem atentos e perseverem em oração, não somente por vocês. A oração, ela serve para você e para o seu irmão, amém, meus amados? Por todos os santos, e Paulo fala, orem também por mim, tá? Para que eu vista essa armadura aí e avance. Sendo o arauto da verdade, eu seja revestido de coragem para pregar o evangelho, para pregar a palavra, a verdade, a salvação, a justiça, a fé, para que hoje outros sejam fortalecidos em Cristo Jesus. Glória a Deus, meus amados. Fortaleçam no Senhor e na força do poder dele. Glória a Deus, a responsabilidade é sua. Fala assim com o seu irmão, a responsabilidade é sua. O poder está disponível. Fala para ele, o poder está disponível. E é mais simples do que você pensa. Fique em pé no nome de Jesus. Quero chamar aqui os diáconos.